Fala aí, rapaziada, mais um vídeo aí, né? Sempre agradecendo mais uma vez sua paciência e sua presença aqui no meu canal, que tanto nos abrilhanta com suas visualizações, os seus likes aí, né? E os seus comentários que vocês deixam aí nos nossos vídeos, no nosso canal. Bom, gente, hoje eu só gostaria de comentar uma coisa, que eu vejo que muitos canais aí estão realmente se aventurando, que realmente, não sei, até pelo título do vídeo que vocês já viram, né? Por que eu não me atrevo a falar sobre outros tipos de assunto nesse canal? Esses dias aí, né, gente, eu tava vendo um vídeo aí do Sérgio Vaz, né? É um poeta da Zona Sul, da cidade de São Paulo aqui, né? Da Zona Sul. E o nome dele é Sérgio Vaz, né? Ele deu até uma entrevista naquele programa Provocações, né? Agora apresentado pelo jornalista Marcelo Taz, né? Marcelo Taz, que é exibido às terças-feiras por volta de umas 10h15, né? E não nesse último agora, que passou agora, mas foi o penúltimo, né, que ele deu essa entrevista. E eu achei muito interessante, eu me lembro de uma pergunta que o Marcelo Taz fez para ele, e a pergunta foi mais ou menos assim: o que você tem medo, sabe? O que realmente dá medo realmente em você? Ele falou assim: olha, eu acho que o que me dá medo realmente muitas vezes é falar uma coisa, um assunto que realmente não tem um domínio, né? Porque muitas vezes o ser humano, na sua vaidade e dentro da sua vaidade, realmente, dentro do seu narcisismo, né? Ele começa a aventurar de falar sobre coisas que realmente não tem conhecimento. Então é assim, sabe, gente, até porque para você falar alguma coisa, no mínimo você tem que ter certeza daquilo que está falando, né? Porque não é porque você lê um livro, não é porque você realmente, não é porque você lê um livro, né? De 1900 e bolinha, não é porque você acompanha determinado assunto, né? Porque muitas vezes também determinados assuntos não têm realmente consenso, é apenas não existe consenso naquele assunto, né? Não existe muitas vezes não existe realmente mesmo um consenso, né, gente? Resumindo, seria isso mesmo, é um consenso sobre esse assunto que faz de você uma autoridade, muitas vezes, para você falar sobre isso, né? E muitas vezes, né, gente, a gente tem observado isso muito, que o grande problema, sabe, que a gente pode estar, muitas vezes, propagando fake news e propagando verdades que pode ser muito perigosa, né? Não é à toa que a gente está vendo muito isso hoje aqui no nosso país mesmo, né? E pessoas começam a falar coisas e dá a impressão que realmente é verdade e na verdade não tem realmente empiricidade nenhuma, né? Muitas vezes as pessoas falam e nem deixam fontes, né? Nem deixam, nem apresentam fontes, nem apresentam provas, nem apresentam provas, documentos que realmente que corroboram com aquilo que você está falando. Bom, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né, gente? Porque eu acho que aqui nesse canal aqui, né, gente, uma coisa que eu sempre vou falar e eu não vou fugir muito sobre isso, é na questão, sabe, da antirreligiosidade, né? Não é nem tanto sobre o ateísmo, mas sobre a antirreligiosidade. Porque foi uma experiência que realmente eu vivi, né? Foi uma experiência que eu vivi, foi uma experiência que realmente eu vivi até meus 20 anos de idade e muitas vezes de uma forma direta e indireta também, sabe, após realmente a minha saída, né, que foi em 1994, né, com algumas experiências negativas, né, de algumas pessoas que julgam ser seu parente, que julgam ser seus parentes, na verdade, né, e algumas situações, né, gente, algumas situações de ex-membros, né, que muitas vezes a gente tem, né, e até mesmo na família da gente, tudo. Enfim, são situações como essa que realmente eu vou me reservar no direito de tocar nesse assunto realmente, né? Eu acho que fora isso, eu acho que eu não vou tocar nesse assunto, não. Embora realmente muitos assuntos podem ser realmente muito contagiante, né? Muitos assuntos podem ser até realmente ser muito realmente
pode apreciar muito, né, gente, se querer se aventurar nisso, mas até porque também, né, gente, tem muitas pessoas já falando sobre esse tipo de assunto, então eu não vejo motivo para ficar me aventurando nesse tipo de assunto. Ah, enfim, eu já tinha até um outro canal também, né, gente, eu tinha até uma intenção aí, sabe, eu cheguei até a criar um canal aí, um outro canal, né, com a intenção de falar sobre a questão do funcionalismo público, mas eu também não sei, sabe, se realmente muitas vezes também você tem que dedicar tempo, tem que dedicar, sabe, realmente tem que dedicar tempo, tem que dedicar, sabe, realmente muitos estudos para você falar sobre isso. Então eu acabei até deixando isso para lá. E então eu preferia mais focar sobre isso, um assunto que é sobre religião, que é uma coisa que eu acho que infelizmente, né, gente, eu acho que é um assunto que deveria ser mais discutido, né? É pouco discutido nas plataformas aqui, sabe, na internet, até mesmo na internet, né? Não vou nem dizer na mídia, não vou nem falar na mídia tradicional, porque isso aí você não ouve mesmo, né? Na mídia tradicional você quase não ouve falar sobre religião, né? Você quase não ouve falar sobre religião, sobre religiosidade, sobre espiritualidade. Você não ouve falar sobre isso. Você ouve falar sim sobre proselitismo. Você ouve sim muito proselitismo, né? Proselitismo você vê bastante, né? Proselitismo nos canais aí, né? Da Igreja Mundial do Poder de Deus, da Igreja Universal, né? Da Igreja Renascer, isso aí você vê direto, né? Agora, tocar sobre os assuntos, obviamente, reais, realmente da religião, né? Das verdades da religião, isso você nunca vai ver, filho. Isso você nunca vai ver mesmo, né? Nunca vai ver mesmo na mídia tradicional, né? Porque, infelizmente, ainda existe um jogo de interesse muito grande, né, gente? Entre a religião e a mídia ainda, né? E a mídia tradicional, né? Até mesmo a mídia impressa mesmo, né? Essas mídias que não são tão televisivas assim, né? Como, sei lá, revistas, jornais. Você não vê muito falando nesse assunto. É uma pena realmente, né, gente? É uma pena. Então, acho que esse assunto merece mais destaque, realmente, né? Merece mais destaque. E um dos motivos também, né, gente, que não me leva a falar sobre me aventurar sobre esse tipo de assunto, é que isso me lembra aquela velha história da a divisão do trabalho, né? A divisão do trabalho, a divisão do capital, sabe, que era muito pregada, sabe, por Adam Smith, quando ele escreveu aquele seu livro A Riqueza das Nações, né? Que é um livro que realmente ele escreveu isso no século XVIII, se bem que na verdade, né, a riqueza das nações, tá certo que tá certo que realmente que a divisão do trabalho e a divisão do capital aconteceu muito realmente com o capitalismo, né? Com o capitalismo, mas antes mesmo do capitalismo já existia uma pequena divisão do trabalho, do capital, né? E isso leva isso nos leva, sabe, realmente, né, gente, a refletir sobre o seguinte, né? É impossível você saber sobre todos os assuntos, sobre todos... É impossível, gente, é impossível mesmo. É impossível saber sobre todos os assuntos, você ter domínio, você vai ter que se especializar numa coisa, né? Você vai ter que realmente ser escravo daquela especialização, porque é impossível você saber sobre tudo e sobre todos, é impossível. Você tem que assumir mesmo a sua ignorância, né? Tem que assumir a sua ignorância e a sua mediocridade, realmente mesmo, a sua mediocridade intelectual. Você tem que assumir isso, né? Eu não me esqueço de uma frase, sabe, de um headhunter, que eu acho na época ainda, não sei se foi nos anos 90 ou os anos 80, né, que ele já falava, sabe, agora também não me lembro o nome dele, né, porque isso já faz muito tempo, mas eu peguei isso num jornal quando ele já falava que o especialista em tudo é um especialista em nada, né? O especialista em tudo é especialista em nada. Você jamais pode ser especialista em tudo, jamais pode saber de tudo, né? E eu me lembro também, sabe, de um professor também da USP, que agora também não me lembro o nome dele, mas ele deu uma entrevista, isso foi já nos anos 90, né? Já nos anos 90, quando ele já falava, sabe, que acho que o máximo que a pessoa pode ter de profissão, no máximo, é até duas. É até duas. Passou disso aí, é impossível você saber sobre... Você ter 3, 4 profissões, é impossível, gente. É impossível mesmo, né? Então a gente também tem que ser...
a gente também tem que ser realmente humilde e assumir, sabe, o quanto que também nós somos leigos em muitos assuntos, né? Nós temos que ser realmente humildes. Isso não é vergonha, isso aí não é vergonha para ninguém, né? Não é vergonha para ninguém, pelo contrário, eu acho que vergonha é você achar, sabe, que realmente pode saber tudo, né? Vergonha é você achar, sabe, que realmente você pode falar sobre tudo, né? E tem certas coisas que é melhor você admitir, sabe, a sua mediocridade, né? É como já dizia, sabe, Isaac Newton, né? O conhecimento que a gente tem, é apenas uma gota d'água no meio do oceano, né? E Albert Einstein também já dizia isso, né? Que ele já dizia, sabe, que ele só conhecia duas coisas que são infinitas, né? Uma é o universo e a outra é a burrice humana. Essa é a grande verdade, né? Então não tem muito... não tem como fugir disso, realmente, né? E... a gente isso me lembra também uma outra frase também, sabe? Da frase da Mira Leitão, né? Da jornalista Mira Leitão, quando ela já dizia isso, isso até me lembro quando ela já disse, no começo dos anos 90, né? Uma época muito difícil do governo Collor, né? Que ele abriu a economia, tudo, trouxe, fez até então, tomou atitudes que realmente outros governantes brasileiros não fez, né? E a Mira Leitão mesmo já dizia, se eu não me engano, parece que ela disse isso, foi até no Dia do Trabalhador, né? Foi no dia 1º de maio, quando ela dizia, sabe, que o trabalhador de hoje, ele vai ter que ser um constante estudante, né? Porque, não é porque também a pessoa também é especialista em tudo, que a pessoa não vai ter que se aprimorar com aquilo. Pelo contrário, né? A pessoa vai ter que se aprimorar com aquilo. E ele vai ter que continuar estudando. Nós somos escravos disso, sabe, gente? Nós somos escravos disso, realmente. Então, eu fico vendo muitos canais aí, né, gente, tomando atitudes realmente perigosas, né, se aventurando a falar sobre coisas que muitas vezes eles acham que tem domínio do assunto e muitas vezes ele não tem, né? E aí a pessoa acaba até passando por ridículo, realmente, né? A gente tá vendo algumas situações aí, né? De algumas pessoas, alguns negacionistas, né? Não que eu seja contra eles pelo fato de serem negacionistas, mas se você é negacionista, então que você apresente, então, realmente alguma tese, algo que já passou por refutabilidade, por falsibilidade, e que possa corroborar com aquilo que você está dizendo. Do contrário, você só está realmente, infelizmente, abrindo hipóteses, né? Abrindo hipóteses, porque é assim que a gente trabalha na metodologia científica moderna, né? Já dita já preconizada pelo Karl Popper, né? E a gente tem que se apegar muito a isso, sabe, gente? A gente tem que se apegar muito a isso, tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está ouvindo. Inclusive você mesmo, gente, muitas coisas que eu falo aqui realmente, né? Até muitas coisas que eu falo aqui, vocês têm que tomar cuidado também, né? Porque às vezes posso estar falando besteira também aí, né? Posso estar falando besteira, posso estar falando realmente, às vezes, coisas que não comportam com a realidade. Então vocês têm que tomar nota também, porque até chegar e discriminar nos comentários. Olha, Wilson, o que você está dizendo aqui realmente não procede por causa disso, isso. Né? Porque tem realmente tem uma fonte aqui, tem uma comprovação e papapá, pepé, pipi, popó. É isso, né, gente? É isso. Porque senão a gente acaba mais exposto somente mesmo a esses erros, somente mesmo, e aí você tem que admiti-los, né? É isso, né, gente? É isso. Eu acho que não tem mais nada para falar, né? E agradeço então a todos a participação aí, né? Das visualizações. E até o próximo vídeo, que tenho mais coisas para colocar aqui ainda, viu? Até a próxima.